Nos últimos 15 anos, atrás dos últimos 15 anos, nunca houve nada parecido com o que se fez nos últimos 15 anos. Se inverteu uma ação e se foi para a ponta de uma possível capilarização, buscar essa cultura, buscar o empoderamento dessa ponta, que é o que traz da base para o centro essa cultura como um todo. A cultura não é espetáculo, em nada. A cultura é permanência. O Brasil ele sofre de um problema sério de não existe o hábito da cultura, o hábito do convívio com a cultura, o hábito de repente sair de casa para ir a um teatro várias vezes no mês. Mas o preço do teatro. Não, existem hoje trabalhos sendo feitos aí que de repente são acessíveis ao grande público, mas o grande público não sabe que é bom. Não se vai a um sarau, não se vai a uma exposição de artes plásticas, não se vai a uma instalação, porque não existe o hábito da cultura. Há um tempo atrás, o MINC quis fazer uma capacitação de artistas. O artista não precisa necessariamente ser capacitado, ele já nasce artista. Ele vai crescendo com a arte dele. Precisa haver capacitação de público. O público precisa entender que a cultura é necessária, porque a cultura é o respirar dele, é o comer dele, é o diálogo do pai com a filha, do pai com o filho. A democracia ela só existe porque a cultura existia antes. Isso que está acontecendo com o país hoje acontece exatamente porque nunca houve cultura no país de uma forma conceitual e determinada. Então o país é uma grande lavanderia, porque de repente a cultura não se sobrepôs a isso, não ficou estabelecida. O povo não é culturalizado. A cultura não é, se confunde muito cultura com educação, primeiro que é um erro. A educação ela é um apêndice da cultura, ao meu ver. A cultura é o conceito de um povo, a imagem, o perfil de um povo. A adequação é uma ferramenta que capacita esse povo. São duas coisas diferentes. Agora, o que está acontecendo hoje na política do país é justamente pela falta da cultura. E nos últimos 15 anos se fez muito. Conferências municipais, conferências estaduais, territorialização, setorialização da cultura. Hoje, aqui na Bahia, um conselho de cultura que 2/3 dele é empoderado pela sociedade civil, conselheiros eleitos pela sociedade civil. Os colegiados setoriais de literatura, todos eles são indicados pela sociedade civil. Quer dizer, foi feito, criou-se uma plataforma da cultura tão sólida que não há queda de ministério, porque, primeiro, cultura não é ministério, como fé não é igreja. Entendeu? Então, não existe queda de ministério suficiente para acabar com a cultura do país, porque o povo já começa a ter consciência disso, através dos artistas. Os artistas se empoderaram, os artistas viram, eu sou capaz, eu posso, eu realizo. A cultura da subserviência não existe mais. Hoje em dia é um povo que sabe se está a favor ou contra, mas está. Eu não vou falar aqui a respeito de um povo que está só contra um impeachment, por exemplo. Eu vou falar do povo que está a favor também. O povo está se empoderando e se posicionando nas questões da cultura. E a cultura, ela rege tudo, amiga. Você me pergunta se ela salva. Ela não só salva, ela resgata cidadania, ética, convívio. Tudo vem da cultura. A ética de um povo, a ética na política, a ética de um povo, a ética social, conceitos como cidadania e convívio social e convívio familiar, etc. e tal, vem tudo isso da cultura de um povo. O grande problema, sabe o que é? É que quem conhece um pouco da cultura e bebe um pouco dela fica tão ávido, tão imediatista, que quer que as coisas aconteçam muito rápidas. O tempo da história não é o mesmo tempo do dia a dia. Nós temos hoje uma democracia que tem 50, 60 anos, talvez um pouco mais. Não tem um século essa democracia. Mas veja que ao longo do tempo da história, por exemplo, vamos pegar o tempo da democracia no Brasil e o tempo do Império Romano, foram quase 2 séculos. O tempo da democracia, 50 anos, 60 anos, 70 anos, é bobagem. Perante a história é muito pouco, mas nós temos que escrever essa história, construir essa história. E cultura só se desenvolve exercendo ela.
entendeu? Você tem que atuar, você tem que exercer, você tem que fazer acontecer. É importante isso. O empoderamento de um povo, quando de repente ele levanta questões como questões de gênero, questões étnicas, linguagens identitárias. Por exemplo, a Bahia pula na frente sempre da cultura com relação à linguagem identitária. Por quê? Porque aqui é um berço de um país extremamente misturado em tudo na sua cultura. Nós agregamos a cultura eurasiana, a cultura africana, a cultura... É importante que nessa ação da cultura, no fazer da cultura, no fazer e no saber da cultura, que a gente resgate essa linguagem identitária do Brasil. Esse conceito identitário de tantas misturas, mas de tantas coisas raízes, como, por exemplo, a raiz negra, a diáspora, a raiz negra, que dá pertencimento a uma população aqui na Bahia de 80% da população. Existe um erro imenso de relacionamento nessa sociedade baiana. Uma Bahia que é 80% dela negra, ela tem que se submeter a 20% de uma minoria de cultura branca eurasiana que impõe a cultura negra. É o contrário. Os brancos é que tem que se adaptar, não ser nada ser imposto, tem que se adaptar a uma cultura negra que está aqui e que é raiz e que é forte. A coisa do gênero, agora que se descobriu que tem estupro no país, o Brasil tem se estuprado ao longo da história. As índias, as negras, sabe? Os gays lá de 1980 com o advento da AIDS. Hoje em dia, um menino que é gay, ele não pode sair na rua porque ele é acharcado por misóginos, por gente que de repente ainda tem a cultura do macho, do coça-saco. Sabe, a cultura quando ela é assumida pelo povo, vai começando a desconstruir isso e vai começando a se reconstruir um novo país. Se o pessoal de Brasília percebesse que a cultura pode eleger tanta gente, talvez os conceitos sobre eleição e sobre poder fossem diferentes.